Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Tem uma palavra para você nesse dia abençoado, uma palavra onde vai fortalecer a tua fé. Está em Isaías, você pode abrir aí, por favor. Isaías 41, palavra do Senhor ao povo dele, aos escolhidos dele. Deus nos escolheu e às vezes, ou muitas das vezes, passamos por lutas, por dificuldades, por provações. Então Deus, ele sabendo que passaríamos por tudo isso, que faria parte da vida as lutas, Infelizmente a gente passa por essas situações, mas Deus traz uma palavra para que nós venhamos entender que seremos mais do que vencedores, se permanecer na fé. Então ele diz aqui em Isaías 41, o seguinte, diz assim, no versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Bom, meu amigo, minha amiga, palavra do Senhor. Ele disse que nos botou numa posição que estava Abraão. Ele disse que nos escolheu para ser igual a Abraão. Quem conhece a passagem de Abraão, a história de Abraão, sabe que Deus foi com Abraão. E hoje, todo mundo, o mundo inteiro conhece a história de Abraão, fala de Abraão, e nós que aceitamos o Senhor Jesus como único Salvador, viemos dessa linhagem de Abraão, que foi uma promessa de Deus que faria Abraão grande e não pequeno, botaria Abraão por cima e não por baixo, faria ele cabeça e não cauda, e todas as batalhas que ele enfrentasse, Deus seria com ele. Então, a promessa de Deus é essa. Eu botei vocês, ele diz aqui no versículo 8, ele diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão. E hoje nós somos esse descendente de Abraão. E se somos descendentes de Abraão, viemos de uma linhagem de vitoriosos, não de derrotados. Viemos de uma linhagem aonde Deus escolheu para que viéssemos glorificar o nome dele em tudo que nós fizéssemos. Então, não se abata por causa dos problemas, por causa das lutas. E digo a você, às vezes, algumas situações nos traz a sensação de perda e de incapacidade, porque somos seres humanos frágeis e temos um pensamento limitado, uma visão limitada. Mas a promessa vem para nos dizer o seguinte: olha, não parou aí, eu vou tirar você dessa situação e vou mudar a sua vida. Então, você que está aí desanimado, abatido, sobrecarregado, olhe e entenda essa palavra, ouça e entenda essa palavra. É para você. Deus está dizendo que ele não esqueceu de você. E ele diz aqui ele diz aqui no versículo 9: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse:
Tu és o meu servo. Então, Deus nos chama de servo. E Deus, quando chama uma pessoa de servo e traz essa pessoa para perto dele, porque é Deus que nos traz, é Deus que nos escolhe. Então, Deus te escolheu. É para que você venha glorificar e exaltar o nome dele. Através de quê? De derrota? Será que isso glorificaria o nome de Deus? Uma pessoa que é derrotada, as pessoas dizem, Deus é com ele? Jamais. Então Deus glorifica o nome dele através das nossas conquistas e das nossas vitórias. Mas como alcançar isso? Permanecendo, acreditando. Ele disse lá no Novo Testamento, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Então, mesmo que não haja possibilidade humana nenhuma de você vencer, a tua fé pode fazer você alcançar o milagre. O Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então não tem nada que possa impedir uma pessoa que use a fé de alcançar o milagre que ela está buscando, seja na cura, seja na prosperidade, seja na família, seja o que for. Quando a pessoa ela usa a sua fé, quando ela põe em prática a sua fé, ela alcança o milagre tão desejado. Então você que está aí desanimado, sobrecarregado, abatido, desanimado, enfraquecido, pensando em desistir ou já até desistiu, né? Já não vai mais na igreja, já não participa mais das reuniões, já não cumpre mais com as suas obrigações como cristão, está aí uma palavra poderosa para o seu coração. Ele diz aqui, tu és o meu servo, eu te escolhi. Tu crê que Deus te escolheu? Tu crê que tu és servo de Deus? Tu crê que Deus chamou você para que você viesse ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, fazer a diferença? Você crê nisso? Então permaneça. Por quê? Porque se você permanecer, você vai ter a resposta que Deus te promete. Os exemplos são os homens e mulheres de Deus na Bíblia que em situações delicadas, né, de morte, de cárcere, de prisão, de cativeiro, seja qual for a situação que eles passaram, você vê que aqueles que permaneceram, aqueles que não desistiram, alcançaram o milagre. Alcançaram o milagre. E aonde eles estavam, muitas vezes em lugar de vergonha, né, lugar de destruição, eles foram mais do que vencedores ali. Então Deus, ele tem uma promessa. E ele diz que não é homem nem filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas deixo aqui registrado, precisa que você permaneça, não desista. Então aqui está uma palavra para fortalecer a tua fé. Olha só, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso é promessa. Promessa. Olha, meu amigo, minha amiga, talvez você possa até se escandalizar com o que eu vou dizer, mas preste bem atenção. Você que está aí, bota a mão nessa palavra e fala: Deus, eu sou esse Deus que a Bíblia está falando, é o Deus que eu confio, que eu acredito, que eu deposito minha fé. Então, se manifeste na minha vida. Se manifeste, porque do jeito que está, não está dando. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai atender o seu clamor. Não fica nesse marasmo que muitos religiosos fazem, não. Não, Deus sabe, eu não preciso falar para Deus, Deus entende. Sai fora disso, porque o próprio Senhor disse: clame a mim, invoque o meu nome, e eu te ouvirei e te responderei. Então, se Deus pediu para a gente invocar, e Ele disse que ouviria, então por que eu vou ficar calado? Então por que eu vou ficar quieto? Está doendo? Fala que está doendo. Você está passando por luta, chega, bota nos pés do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor não está vendo tudo isso? O Senhor não está atento a tudo isso? Eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. A sua palavra diz que o Senhor me guardaria, o Senhor me protegeria, o Senhor me ajudaria, o Senhor mudaria a minha vida. Mas do jeito que está, para mim está difícil. É isso que nós temos que expor todos os dias, não porque Deus não saiba, mas porque Ele disse para a gente clamar,
para a gente invocar. Ele até fala lá em Lucas, capítulo 18, né? Da gente orar sem cessar, né? Buscar Ele o tempo todo. E é isso que falta. As pessoas, na hora de uma batalha, na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade, de perseguição, seja o que for, elas se abatem e se entregam. Elas se entregam. Essa é a grande verdade. As pessoas, elas são muito valentes, tá certo? Para fazer a coisa errada. Essa é a verdade. Faz tudo de errado, são valentes. Vão para a prostituição, vão para a bebedice, né? Abandonam o caminho da fé, faz tudo de errado. São valentes para isso. Agora, tem que ser valente para permanecer na hora da luta. Tem que ser valente para assumir os seus compromissos. E isso é que muitas pessoas não fazem. A maioria, na grande verdade, a maioria abandona o caminho da fé. Abandonam, aí reclama e até diz que Deus não é com ela. É sim, olha só o que diz ele aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Então, você que diz que Deus não é contigo, não tem olhado para você, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não deixa o diabo falar no seu coração, não. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo, porque quando o diabo fala, ele fala e põe o desânimo, põe a fraqueza, põe a desistência. E aí a pessoa paga o preço. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí ela vai para o fundo do poço, aí ela vai ser moída, esmagada, humilhada, envergonhada, porque ela aceitou a palavra do diabo e não a palavra de Deus. Então receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e levante a sua cabeça, porque ele diz aqui, ó, não temas. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Você está nessa luta aí? Continua, eu vou te dar vitória, eu vou mudar essa situação, mas permaneça. E aí ele continua dizendo, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Então está com medo, porque estão te ameaçando, estão te perseguindo, estão dizendo que vão tomar suas coisas, que você vai ser despejado, sei lá, se está recebendo um monte de ameaças, não se assombre. Bota o seu joelho no chão e entrega o teu caminho ao Senhor. E bota para fora. Fala aí, Deus, aí ó, o Senhor não me escolheu, não está escrito aqui para eu não temer, o Senhor me escolheu? Então, já que o Senhor me escolheu, eu estou aqui nessa situação. Olha aí, ó, eu estou sendo ameaçado, né? Eu perdi todas as coisas que eu tinha, fui à falência, meu casamento está destruído, minha saúde está destruída, né? Meus filhos estão fora, está dando tudo de errado. Está dando tudo de errado. Então, em cima dessa palavra aqui, eu deposito a minha fé. É isso que você tem que fazer. Não é, chega, não dá mais, aí não vai na igreja, que é a primeira coisa. Olha, isso é um espírito de covardia, porque quando a pessoa, ela deixa de lutar, deixa de buscar aquilo que pode mudar a vida dela, isso é um espírito de covardia, rapaz. É o espírito do diabo. O espírito do diabo diz assim, ó, não trabalhe, não lute, deixa para lá, Deus sabe, Deus entende. Olha, não precisa clamar a Deus porque Ele ouve. Não, você não tem como pedir nada, porque qual o direito que você tem? Você não tem nem direito nenhum. Tenho sim. O sacrifício do Senhor Jesus me deu o direito, por Ele, para Ele, de glorificar o nome de Deus através da nossa vitória. Por isso que Ele disse, olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, assim acontecerá. Isso glorifica o nome de Deus. Isso glorifica o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em vez de você ficar aí com palavras de derrota, de fracasso, né, com espírito de derrotado, levante a sua cabeça, porque você é um escolhido de Deus. Agora, precisa que você se ponha na posição de escolhido. Como, eu vou usar aqui um exemplo, talvez não muito forte, mas vou usar um exemplo aqui. A pessoa está na fila para conseguir um trabalho, né? Entra na fila. Aí está lá um tempão naquela fila ali, poxa, hoje eu saio daqui com o meu trabalho, né, e tal. Mas aí começa as conversas na fila. Eu já fiz muito isso, que eu já entrei em fila para buscar emprego, né? Eu sei como é que funciona. Aí vem poxa, olha, mas eles estão só buscando quem é qualificado.
Eles estão buscando quem tem diploma. Poxa, eu estava conversando com o fulano ali na frente, pô, o fulano tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. O cara tem um monte de coisa. E isso já vai desanimando aquela pessoa. Já vai apagando aquele brilho que ela tinha até chegar ali. Aí começa, poxa, mas isso, mas aquilo outro. Quando a pessoa chega no momento dela ser chamada, ela já está derrotada. Ela já não se vê mais empregada. Ela vê assim, se eu conseguir, tudo bem, se não conseguir também, amém. Não, não é assim, sim ou não? Não é verdade? Assim é na fé. Na fé, eu estou na fila do milagre. Jesus falou, entra na fila que você vai ser abençoado. Quando a pessoa entra na fila e começa a caminhada da fé, vem olha, poxa, mas não é bem assim, né? Deus sabe que você está sofrendo, você não precisa ficar falando com Deus, você não precisa gritar com Deus, você não precisa pedir a Deus, porque Ele não é surdo, Ele não é cego. Aí vai desanimando a pessoa na fé, vai desanimando. Aí ela vem de chegar perto da bênção, ela começa a se afastar. Aí ela entra naquela área de religiosos, onde as pessoas ficam assim, ó Deus, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada, Senhor, faça o que o Senhor quiser, e papapá, e pererê. Conversa fiada, conversa de quem está, ou melhor, conversa de pessoas que estão erradas, né? E quer justificar que ela é pobrezinha, ela é boazinha, né? Que ela é frágil, que ela é uma pobre coitada, e deixa de clamar. Se Deus não quisesse que nós viéssemos clamar, Ele não deixaria essa palavra escrita. Por isso que eu falei, talvez você vai se escandalizar com o que eu vou falar, mas eu clamo sim, clamo. E nesse momento eu estou falando, cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus que, poxa, salvou Elias dos profetas de Baal? Cadê o Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de nas fornalhas? Cadê o Deus que livrou Daniel dos leões? Cadê o Deus que livrou Esther da morte, porque o povo de Israel iria morrer, mas Esther foi usada por Deus para ir até o rei e ali conseguir, né, que o povo de Israel não fosse mortos, né? Então, cadê esse Deus que abriu o mar? Cadê o Deus de Abraão? Porque Ele falou, né, que nos botou na linhagem de Abraão. Cadê o Deus de Abraão? Cadê o Deus que fez mortos ressuscitar, fez cego enxergar, paralítico andar? É esse Deus que eu busco na Bíblia. Por quê? Porque Ele me escolheu e te escolheu para glorificar o nome dele. Ele disse que nós seríamos testemunha viva dele. E desculpe eu falar isso, testemunha de quê? De derrota? Aonde que a Bíblia nos mostra que o povo dele foi derrotado? Interessante que o povo de Israel pecou contra Deus o tempo inteiro, mas Israel clamava a Deus, Israel buscava a Deus, Deus se apresentava para eles. Será que esse Deus morreu, acabou? Ou ficou no pedestal? Não, porque a Bíblia diz que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de sempre. Então, para que Ele venha a ser o Deus que a Bíblia nos mostra nas nossas vidas, nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Então, levante a sua cabeça, tá certo? Está aqui a promessa de Deus. Você pode orar em cima dessa palavra aqui, ó. Não temas, eu sou contigo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Essa é a promessa que Deus tem para você nessa manhã, nesse dia abençoado. E Ele ainda diz aqui no versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Olha aí, meu amigo, minha amiga. Temer o quê? Você já deve ter falado muito isso, né? Se Deus é com nós, quem será contra nós? É ou não é verdade? Se Deus é com a gente. Então, se você crê dessa forma, não se abata, não use a palavra de derrota. Diga para você assim: eu vou vencer, eu vou sair desse problema em nome de Jesus, eu vou sair porque eu tenho um Deus na minha vida,
Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições nenhuma para mudar isso. Mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. O Deus do impossível, que disse que aqueles que creem verão a glória deles. Aqueles que creem verão a glória dele. Eu tenho esse Deus que disse, ó, tudo é possível ao que crê. Então eu vou exercitar a minha fé. Essa é a posição que nós, na Igreja Nação de Deus, ensinamos as pessoas a tomar. Essa nossa fé. Essa é a fé que nós temos. A fé de que Deus vai responder o nosso clamor. A fé que Deus não desampara aqueles que o buscam. Até porque ele mesmo disse que uma mãe que amamenta o seu filho pode até esquecer. Pode até esquecer dele. Mas ele jamais esquecerá de nós. Amém? Então receba essa palavra aí, meu amigo, minha amiga. E olha, abrace a fé, vai em frente, volte à prática do primeiro amor, aquele que você ia para a igreja, aquele que você buscava Deus, aquele que você estava no altar, fazia seus sacrifícios, honrava com seus sacrifícios. Se você falhou algum momento com Deus, no seu dízimo, nas suas ofertas, nos seus propósitos, olha, acerte seu caminho. Deus não julga, Deus não condena, Deus não fica pesando a mão sobre ninguém. Pelo contrário, ele disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tirarei o seu fardo que é pesado, e darei o meu que é leve. O nosso Deus é maravilhoso, ele é justo, ele é tremendo, jamais ele vai deixar uma pessoa ser envergonhada e não exaltar, até porque ele mesmo disse que os humilhados serão exaltados. Então, não se preocupe com o que está acontecendo. Use a tua fé, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o nosso Deus, ele vai fazer a diferença na sua vida. Venha hoje ainda estar na reunião. Venha hoje ainda, tá certo? Já se prepara para a reunião, para que você receba o poder de Deus sobre a sua vida. É importante você estar na igreja. É importante, porque lá a gente faz uma unção, impõe as mãos, faz uma oração da fé. A gente exercita o poder de Deus sobre a nossa vida. Quer mudar a sua vida? Vem estar numa das nossas reuniões da Igreja Nação de Deus, e eu tenho certeza absoluta, que Deus vai tocar na sua vida. E não se esqueça, Deus te escolheu e disse, eu te escolhi, eu sou contigo. Então, receba essa palavra, se alimente dela e manda esse capeta embora que diz para você que você não pode, que não vai dar, que mostra os problemas, que mostra a dificuldade, que leva cobradores na sua casa, né? Que leva os cobradores. Eu até lembrei de uma palavra que os cobradores foram até Pedro, né? E chegaram até lá e foram cobrar o imposto a Pedro. E Pedro tinha que pagar o imposto dele, do Senhor Jesus, né, e de outros que estavam ali. E aí Pedro tentou ali se esconder, né, dar um jeitinho. E o Senhor Jesus perguntou a ele, Pedro, o que você está fazendo? Ele disse, Senhor, os cobradores estão aí e eu só tenho o dinheiro para pagar o meu e de mais um, não tem para pagar do Senhor e de outros. Ele disse, Pedro, olha só, vai trabalhar, vai lá no rio, vai pescar um peixe, tira da boca dele a dracma e paga o imposto. O que o Senhor Jesus falou? Vai trabalhar, Pedro, e deixa que eu faça o resto. Meu amigo, minha amiga, vai trabalhar, dá seu jeito. Olha, sai, ora a Deus e sai, que Deus vai te dar uma direção. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E hoje Ele se apresentou a você, que estava aí chorando, murmurando, reclamando, né? Abandonou o caminho da fé, largou tudo. Ele se apresentou a você para dizer para você, eu sou contigo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, e estou aqui para abençoar a sua vida. Tchau, fique na paz, em nome de Jesus.